Ok, vamos orar. Obrigado, Senhor nosso Deus, por este mais um dia de vida que Tu, Senhor, nos deste para podermos ainda vivermos no mundo que não nos pertence. Pedimos a Sua presença, porque este é o momento que o Seu trabalho quer começar, de transmissão da Sua palavra. Pedimos que o Senhor possa dando sabedoria e conhecimento à pessoa que estará ainda ministrando, e ajuda-nos também a nós, que poderemos também ouvir conforme a Sua graça. Tudo seja conforme a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Vamos desligar nossos microfones para que o barulho perto da sua casa dificulta um pouco. A nossa aula hoje, peço que Deus abençoe bem para a nossa edificação. Nós queremos conhecer um pouco mais sobre aquela palavra ágape que nós estávamos estudando há umas 2 semanas. Mas queremos falar sobre a liderança ágape. É uma liderança não como o mundo lidera, mas uma liderança que ama. Ágape significa amor. É a palavra grega que significa amor. Deus é ágape. Deus é amor. Nós estamos lembrando, né, dos líderes, quando muitas pessoas escutam essa palavra líder, eles estão pensando em chefe, em um ditador, um mandão, talvez. Mas existe outro tipo de pessoa que é um servo. O líder pensa que ele é o mandão e todos os outros são servos. Mas hoje estaremos falando sobre o que chamamos de um líder servo, não é? Um líder servo. Ele lidera de alguma forma, mas não a forma que o mundo faz. Nós podemos examinar esse líder mandão. Ele exige que todas as pessoas obedeçam a ele e ele age como a Igreja Católica começou. Não era assim no primeiro século. Muito pelo contrário, como nós já estudamos no início dessas lições, que a Igreja Católica que começou a elevar, exaltar certos homens para posição de autoridade. Depois de vários séculos, pelo menos 300 anos, começou a pensar em líderes mandões. Depois, no ano mais ou menos 600, aproximadamente 666, para ser mais preciso, oficialmente aí que tinha o Papa oficial, né? Eles dizem que Pedro era Papa, mas nós vamos ver as próprias palavras do apóstolo Pedro, o que ele pensava dessa ideia de liderar
mandar, pois Pedro não era nada de papa, o próprio Jesus proibiu de chamar pessoas de papa ou pai. Mas nós observamos que depois de mais séculos, outras pessoas começaram a voltar, tentando voltar para a igreja bíblica. Martins Lutero, um padre, né, na igreja católica, começou. Ele percebia a atitude de um mandão e condenou. Mas, mesmo assim, existe muitos dos seus seguidores, principalmente depois da morte dele, que começaram a... Eu não quero dizer que adoravam Martins Lutero, mas eles exaltavam ele e até começaram igrejas luteranas por causa do nome dele, colocando o nome dele. E com o tempo, a igreja, vamos dizer, nesse caso, a denominação luterana começou também a exaltar pessoas como Papa, não é? Como nós sabemos, hoje em dia, eu estava em uma igreja em Angola recentemente e o pastor lá, não sei se ele se chama bispo, ele se chama reverendo, não é? E nas cartas que ele escreva, está escrito, né, reverendo, com o nome dele. E nós conhecemos que, pelo menos a maioria das denominações cristãs, hoje em dia, faz a mesma coisa, não é? Eles têm uma hierarquia na igreja, eles têm um pirâmide de liderança, né? Jesus, Deus, né? Os apóstolos e eles. E depois deles, né? Outros subjugados e mais outros e mais outros e mais outros, até lá embaixo onde tem os irmãos, não é? Os irmãos, os cristãos, os membros da igreja, essas coisas, diminuindo esses para claramente inferioridade, numa posição inferior, porque eles são superiores, não é? E não é para ser assim, nunca era para ser assim. Como nós já estudamos, não vamos continuar falando sobre isso, que já estudamos isso, mas eles seguem, os membros da igreja seguem estes líderes porque são forçados, são obrigados a seguir. Eu estava na reunião de uma denominação recentemente, onde o pastor daquela denominação recebeu uma pessoa para orar aquela oração de pecador, pedir perdão a Deus. E eu achei bem interessante que este pastor disse para este novo convertido, não é? Você está disposto a obedecer seus líderes na igreja, não é? Eu achei, uau, obedecer seus líderes. Eu fiquei um pouco confuso quando ouvi essa expressão, porque era assim que Jesus faria. Era assim que Jesus esperava seus
seguidores a fazer ou não, não é? Então, eles mandam todos os membros da igreja a se submeterem a eles. E talvez nós precisamos entender um pouco sobre a ideia de mandamentos, regras e etc. Porque existe um espaço para isso, sim, sem dúvida. Nós precisamos observar em 3º de João um exemplo dessa liderança moderna que nós vemos nas nossas vidas hoje, nas igrejas. Está escrito em 3º João, versículos 9 a 11. Eu escrevi, apóstolo João, eu escrevi algumas coisas à igreja, não somente a Diótrefes, mas Diótrefes, o pastor, o líder, o chefe, Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Não nos dá acolhida. Nós, os 12 apóstolos, não aceita os apóstolos, não é? Não aceita os apóstolos. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Eu vou lembrar a ele e à igreja o que ele vem praticando, proferindo contra nós, os 12 apóstolos, 13 apóstolos, contando com Paulo, palavras maliciosas, falando contra os 12 apóstolos, os 13 apóstolos. Uau! Que coisa! E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, não é? Porque outras pessoas de outras congregações vão para aquela cidade e Diótrefes não aceita, não acolhe, não recebe. E então ele não acolhe os irmãos, não acolhe, aceita, recebe os apóstolos. Só fala palavras maliciosas. Não é? Ele é um mandão, como nós podemos ver, que gosta de exercer a primazia, o primeiro lugar. Ele não acolhe os irmãos, mas ele impede os que querem receber os apóstolos, e ele os expulsa da igreja, como se ele tivesse a autoridade de expulsar pessoas da igreja de Cristo. Ele não é o Cristo para poder expulsar pessoas da igreja. Cristo é quem faz isso, não ele, não é? A não ser que ele faz de acordo com os mandamentos de Jesus, não é? Pela autoridade de Jesus. Ele impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratique o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Não é que ele não é salvo, ele nunca foi salvo, não é? Que palavras fortes, não é?
Então, nós vemos que essa atitude existia também na liderança, os chefes da igreja judaica, ou seja, os líderes da igreja dos judeus. Em Mateus 23, Jesus falou, e nós conhecemos, nós não vamos passar muito tempo aqui, mas só para lembrar essa atitude de liderança de pessoas que são mandões. Jesus disse, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos dizem, porém não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Eles pregam, mas não praticam. Eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, pesos, leis, regras, e mais leis, e mais regras. Leis da Bíblia e leis também dos homens, deles mesmos, não de Deus, acrescentando à lei de Deus os seus pensamentos, os seus mandamentos. Uau! Gostam de sentar na cadeira de Moisés, ou seja, aquele que deu a lei, né? Moisés. Os primeiros 5 livros do Velho Testamento, que foram escritos pelo profeta Moisés. Eles se assentam nesse lugar, eles se assentam, não é que alguém os assentou, eles se assentam nesse lugar, né? Então, faça o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem. Eles colocam pesos, leis e regras, e mais regras, e ponham sobre os ombros. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Ou seja, eles colocam mais leis e mais leis sobre os homens, regras e regras que talvez ninguém pode cumprir, tantas regras, centenas de milhares de regras. E diziam, né, que ninguém pode fazer tudo isso. Inclusive, hoje em dia, nós temos ainda os livros dos judeus, seja, comentários dos judeus sobre os mandamentos de Deus, acrescentando mais e mais e mais regras e leis sobre o que Deus falou. Eles não ajudam ninguém a carregar esses pesos tão grandes. Jesus diz, praticam, porém, todas as coisas que eles praticam com o fim de serem vistos pelos homens. Com o propósito, por que eles faziam? Qual era a motivação deles? Essa ideia, esse princípio, vai se tornar muito mais grande hoje em nossa lição. Por que eles faziam isso, né? Não por isso, não por aquilo, mas sim por impressionar as pessoas, não é? Nesse caso. Então, não imitar essas pessoas, eles fazem só para serem vistos pelos homens, só para serem honrados, aplaudidos pelas pessoas. Eles ajeitam a sua roupa para poderem ser
parecer maior, melhor, para que quando as pessoas veem esses líderes, lá vai um homem de Deus, não é? Para serem elogiados pelos homens. Aí eles alargam os seus falactérios e alongam as suas franjas, usando roupas especiais para para se destacarem. Eles amam os primeiros lugares e banquetes, nos banquetes e nas primeiras cadeiras. Na sinagoga, ou seja, na igreja, que a igreja judaica se reunia num local chamado sinagogas. Eles gostam de ser saudados na praça, ou seja, em público, com nomes, mestre, oi, mestre fulano, né, para todo mundo ouvir, mestre, não é? Junto com o nome dele. Eles gostam de acrescentar nomes além do nome, né? Doutor Paulo, né? Mestre Saulo, servo nada, né? Eles não querem ser um servo, eles querem ser um chefe. Então, eles gostam de ser chamados de nomes e publicamente. Mas Jesus diz, vocês não sereis chamados mestres, ou seja, não deixe ninguém chamar você de mestre. Não sereis chamados. Não deixe pessoas chamar você de nomes especiais, como mestre. Mestre, não sei se é bem traduzido. Creio que mestre, neste caso, significa não o patrão de um servo. Não, eu creio que significa, mais especificamente, professor, discípulo, não é? Mestre que tem seguidores que o seguem, mestre, né? Chefe de alunos, basicamente professor destacado, né? Professor de honra. Não sereis chamados mestres, porque um só é seu mestre, e vós sois irmãos. Vós, quem? Todos vós. Jesus estava falando com quem? As multidões e a seus discípulos. Não sejam chamados, ou seja, não deixe ninguém chamar você de nomes especiais, né? Mestre, porque um só é vosso mestre. Por acaso somos mestres? Somos professores? Muitas vezes, sim, sim. Mas não acrescenta ao seu nome nomes para você ser exaltado, destacado. Porque Jesus é o nosso mestre e nós todos somos irmãos. Nós todos os seus discípulos. A ninguém sobre a terra chamais de pai. Nós usamos outras palavras, padre, que é pai, papa, que é pai, né? E outros nomes, father, e muitos outros nomes, né? Apenas muda a língua, mas é a mesma coisa, pai. Porque nós já temos um pai. Porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, né? Ou seja, líderes. Não seja chamado nomes
que exalta você acima de todos os outros. Somos todos irmãos, não é? Somos todos irmãos. A verdade é que quem a si mesmo se exalta será humilhado. E quem se humilha será exaltado. Quer ser exaltado? Então, se humilha. É o que Jesus manda. É a palavra dele, não é minha. Número 2. Nós vimos que os mandões mandam, obedeça, me obedeça, faça o que eu mando. Mas existe sim um lugar para regras e leis e mandamentos. Você sabe que, vamos dizer, talvez os jovens, os filhos, os adolescentes, nós chamamos de teenagers, né? Aqueles entre 13 e 19, o que chamamos de teenagers. Essas pessoas quase sempre, nem sempre, mas quase sempre entra numa fase de vida de rebeldia contra seus pais. A verdade é que esta fase de rebeldia é completamente normal. E até diria, essa é a minha opinião, que não é somente normal, é uma parte de amadurecer. Estamos procurando independência, não queremos ser mandados mais, não é? Nós queremos mandar em nossa vida. Então, é uma parte normal da vida. E creio que todos passam por essa fase, mas muitos nunca mais saem desta fase de rebeldia em toda a sua vida. Estamos perdendo nossos jovens na igreja. Vocês sabem por quê? É porque pais não sabem governar bem a sua casa. Não sabem governar bem a sua casa, não é? A verdade, pelo menos na minha cultura, e eu creio que pode ser igual na sua cultura, mas eu creio que crianças precisam de regras, precisam de pai e mãe que mandam no lar, que deixa seus filhos saber claramente quais são as regras da nossa casa. É uma parte essencial de amadurecer, de crescer e ser um adulto, um homem crescido, não é? Um adulto. Crianças precisam de regras e leis. Crianças precisam de pai e mãe que mandam. É necessário. Você sabe disso, não é? O problema é que muitas pessoas entram nessa fase de mandar e ser mandado e nunca mais saem desta fase. A fase de rebeldia contra as regras. Eu creio que regras e leis é uma parte necessária de crescimento, não é? Uma vez que uma pessoa está madura, já crescido, a lei
já não precisa mais. Ele conhece o coração, a cabeça, o pensamento, o sentimento. O coração dele é treinado com a verdade, com as leis de Deus, não é? Então, essa pessoa acaba sendo maduro porque ele conhece bem as regras, não é? Ele começa a viver voluntariamente de acordo com as leis e regras, porque foi assim que ele foi criado. Nós todos seguimos, todos não, quase todos, seguimos os nossos exemplos, nossos pais, pai e mãe. Mesmo se eles têm regras, não necessariamente seguimos as suas regras, e sim seguimos pai e mãe. E obedecemos ou desobedecemos como nossos pais nos demonstraram, foram exemplos. Seguimos nosso exemplo e não necessariamente as regras. Não é verdade? Você sabe disso, não é? Você pode deduzir essa mesma coisa vivendo, olhando as pessoas na sua própria família, vendo as pessoas na sua vizinhança, na igreja, não é? É assim. Pessoas crescem e seguem os seus exemplos. Pode ser o exemplo de pai e mãe, pode ser o exemplo de babá, pode ser o exemplo na escola, na vizinhança, não é? Então, é muito importante crianças ter regras e serem treinados para obedecer às regras. Sabe, os jovens passam por essa fase de rebeldia contra. Não é necessariamente contra as regras ou as leis. É contra quem manda. Contra o mandão. É uma fase normal da vida. Mas se essas pessoas não conseguem sair, ou seja, concluir essa rebeldia, que coisa triste. Não é verdade? Pois é normal passar por uma fase de rebeldia contra os pais, mas quando lutam contra pai e mãe o suficiente, aí eles começam a perceber que os pais estão certos. Tem razão. A Bíblia ensina a verdade, não é? Então, eles conseguem perceber, sim, meus pais me castigaram, mas eu merecia, porque eu desobedecia, não é? E existem certas coisas que temos que observar na maneira de criar filhos, que é necessário os líderes da igreja aprender, não é mesmo? Então, assim como o cristão imaturo fica rebelde contra os anciãos, os maduros, na igreja acontece a mesma coisa que acontece na família. A autoridade é de Deus, não é nossa, não é? A autoridade, quando nós falamos aos nossos filhos, por exemplo,
não minta, por exemplo. Não é eu que tenho essa autoridade. Quando um líder na igreja fala para um irmão, seja puro, ele não está falando pela sua própria autoridade, e sim pela autoridade de Deus, a palavra de Deus, não é? E nós temos que reconhecer este fato. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 37 a 39, depois de falar sobre falar, ou, aliás, não falar em línguas na igreja, cale-se e se sente, não falar mais de uma pessoa de vez, só uma pessoa falar de vez na reunião da igreja. Depois, não deixar as mulheres falarem, pregarem, ensinarem, orar, etc., etc., na reunião da igreja. Mas depois ele diz, se alguém na igreja se considera espiritual ou profeta, reconhece que o que eu estou escrevendo, o apóstolo Paulo está escrevendo, é mandamento do Senhor que Paulo está escrevendo. Quem ignorar, será ignorado. Você vê, quando o apóstolo Paulo, ele fala com tanta, como é que chama? Autoridade. Se lembra, no fim, as últimas palavras no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, último versículo, Jesus falava com autoridade, não é? E o povo ficou, uau, impressionado, porque ele falou com autoridade. Sabe, nós também devemos falar com autoridade quando estamos falando a palavra de Deus, pois não é nossa autoridade, é de Deus. É de Deus. É a autoridade de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra, vocês, quando vocês receberam a palavra que vocês ouviram de nós, que é de Deus, não é? Vocês acolheste não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Bem, Paulo falava aqui também em Tessalonicenses com tanta autoridade. E quando nós repetimos as mesmas palavras, nós estamos não falando a palavra de Paulo, e sim mandamento do Senhor. Não é porque nós temos autoridade para mandar, mas sim porque nós estamos falando as palavras de Deus e não as nossas próprias palavras. Mesmo se fosse uma pequena criança falando, se está falando, a palavra de Deus tem toda a autoridade, como Jesus nos disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, se nós estamos falando essas palavras, a palavra dele, essa palavra, não por causa de nós, pois é a palavra de Jesus, tem toda a autoridade, mesmo se for uma criança falando, tem toda a autoridade. Nós vemos, número 4, nós vemos ao nosso redor talvez todas as igrejas. Bem, eu não conheço outras. Você pode
até conhecer pessoas que não usurpam autoridade que não têm, que não tenham. É possível que existe pessoas que têm humildade e percebem essa humildade, mas eu não conheço. Eu não conheço. Eu só conheço a Igreja de Cristo. Eu estou falando sempre que eu falo a expressão Igreja de Cristo, eu não estou falando sobre alguma denominação. Não pertenço a nenhuma denominação, especialmente uma denominação chamada Igreja de Cristo. Muito pelo contrário, quando eu falo Igreja de Cristo, eu estou falando sobre aquela igreja que Jesus diz, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja na Bíblia, somente. Não faço parte de nenhuma denominação, nem pretendo, eu nem mesmo aprovo o conceito de denominar-se. Não aceito. Porque eu vejo nas denominações todas, pode ter alguns que não fazem isso, me perdoe, não quero condenar ninguém erradamente, me perdoe. Mas, pelo menos, as igrejas que eu conheço são lideradas por dominadores, mandões. Mas alguns podem estar amadurecendo ao ponto de se humilharem, não é? As denominações que eu conheço, quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus, aceita Jesus como seu Salvador para ser salvo, aí que eu pessoalmente já ouvi, você provavelmente já ouviu, o pastor geralmente faz certas perguntas. Por exemplo, você aceita se submeter, obedecer ao pastor, os líderes da igreja, né? Como parte. Salvador, por favor, desligue seu microfone. Nós podemos observar que eles fazem essa estipulação de se você vai ser membro desta igreja, é necessário publicamente confessar que você vai obedecer o seu pastor. Bom, eu não quero julgar, eu quero citar esse fato só. Mas talvez, provavelmente, você já pessoalmente viu isso acontecer, quando eles falem isso. E sabem, nós sabemos que existem pessoas ainda mais imaturas. Desculpe, eu ouvi um irmão ou irmã falando sobre a sua ex-igreja, dizendo que o pastor tinha um anel de ouro e diamantes, e quando as pessoas iam chegando, iam aproximando, era obrigado eles beijar esse anel no dedo do pastor. Eu achei, uau, que vergonha, não é? É porque muitas pessoas não têm humildade. Pelo contrário, eles querem ser primeiros, querem a primazia na igreja, que Jesus proibiu firmemente, como você sabe. Então, quando nós estamos falando sobre os líderes ou até os pastores, que são palavras bíblicas, mas com uma atitude bem diferente dos mandões. Eu quero lhe fazer uma pergunta, duas perguntas bem interessantes, até estranhas.
Você sabe, tecnicamente, em português, a palavra Bíblia deve ser com maiúscula ou minúscula? Sim, é verdade que as regras de português é que a palavra Bíblia é minúscula, não é? E por acaso sabe se a palavra igreja, na língua portuguesa, deve ser maiúscula ou minúscula? É, deve ser, de acordo com os professores, igreja deve ser maiúscula e Bíblia minúscula. Sabe por quê? Você já sabe, né? É porque há muitos e muitos anos, quem chegou para colonizar Brasil, Moçambique, Angola, era os católicos. Esses católicos chegavam dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, nem pode ser entendido pelas pessoas. Mentira e mais mentira, nenhum dos dois é verdade. E que quem tem a autoridade é a igreja, ou seja, o papa, o bispo, etc, etc. Eles, a igreja é que tem a autoridade, o papa é infalível. Outra mentira, não é verdade, nunca era verdade. Então, eu acho bem interessante, porque quando eu escrevo a Bíblia, eu procuro sempre usar maiúscula, porque eu sei de onde veio as regras de português, não é? Igreja, eu quase sempre uso minúscula, não é? Eu sou um pouco rebelde nesse sentido, eu admito, mas eu sei de onde veio este conceito, não é? Porque antigamente, até hoje, Bíblia deve ser minúscula, igreja deve ser maiúscula, porque é a igreja que tem autoridade, dizem os católicos portugueses. Então, nós vivemos numa sociedade bem assim mesmo, não é? É bem assim mesmo. Nós estamos vendo porque existe em nossa cultura essas regras feitas pela cultura, não pela verdade, não é? Não pela verdade. Eu quero fazer um pequeno, não intervalo, mas pergunta que eu peço para os irmãos responderem. Quando uma pessoa cresce, uma criança cresce, amadurece, essa criança recebendo, tendo um pai que somente corrija, disciplina, só tem tempo para castigar. Você, por acaso, conhece pessoas que cresceram assim? O pai está muito ocupado, ele só tem tempo para corrigir, mandar, disciplinar.
punir só. Por acaso você tem conhecimento de pessoas que foram criados com pais que somente corrigiram, mandaram, criticaram, condenaram, repreenderam, castigaram? Você conhece, né? A minha pergunta é o seguinte: qual é o resultado disso? Quando aquela pessoa crescer para ser adulto, que tipo de pessoa vai ser? Deixe fechado o seu microfone até que até que você estiver pronto para falar. Quando precisa falar, abre o seu microfone, depois de falar, desliga seu microfone, para não ter barulho que dificulta a nossa conversa. Eu quero uma resposta, por favor. Que tipo de adulto vai ser essa pessoa? Todos estão ouvindo bem, não é? Eu espero que sim. Estamos a ouvir. Obrigado. Por mim, eu digo, teremos um bom filho, só que haverá uma pequena falta, porque o pai somente tinha tempo de punir, educar e corrigir. Então, um filho não é só isso que ele precisa, né? Precisa de ser punido, também precisa de ser ensinado a vida, precisa também de o que? Alegria, assim também como brincar com o seu pai. Você falou, haverá uma pequena falha. Descreve um pouco aquela falha. Como será o adulto criado assim? Qual será o resultado? Mais alguém Não, pode? tá bom. Professor Timóteo, na minha opinião, é o seguinte: a ciência diz que o comportamento de um pai vai afetar de forma positiva ou negativa o filho quando for já esse grande. Na infância, a idade de infância é uma idade muito vulnerável a tudo que acontece nesta fase. Enquanto nós educamos o filho de forma arrogante, só com punições, talvez educar de uma forma assim cruel, e esta criança vai crescer sabendo que talvez o comportamento de uma pessoa é aquele. Quando esse se tornar adulto, também fará o mesmo com seus filhos. O que quer dizer que nós educamos uma criança de forma cruel, também quando crescer essa criança será também de forma cruel, assim sucessivamente. Amém. Então, essa é a forma de ver. Amém. Nós precisamos observar várias coisas que acontecem. Eu estou aqui, eu vou voltar para o resto, mas qual é o resultado? Ele vai ser rebelde, que é normal. Quase todos passam por uma fase de rebeldia, mas se eles só receberam correção, só receberam Bonifácio, o microfone. Só receberam castigo, eles saem como adultos tristes, adultos
deprimidos. Deprimido significa que ele é uma pessoa que não tem motivação para fazer nada. Você já viu pessoas que não querem trabalhar para sustentar a sua família? E já pensou, por quê? Porque ele só sabe ser deprimido. Não tem motivação para fazer nada. Não é? Deprimição. Emocionalmente, aquela pessoa acaba instável e muitas vezes cai em fases na sua vida de depressão, até mesmo suicídio, e facilmente se irrita, não é? Então, é o resultado de uma criança que não é equilibrado no crescimento, amadurecimento, não é? Porque ele só recebeu a criação negativa, motivação negativa. É uma das coisas que eu preciso acrescentar àquela lista. Ele é pessimista, ou seja, só vê o negativo. Em tudo, em todos, nele mesmo, no seu pai, na sua família, só consegue ver o negativo. Você conhece pessoas assim, não é? Então, agora eu quero falar sobre o outro lado. Pois nós falamos muito sobre a ideia de patrão, mandão, não é? E tentamos ilustrar um pouco, usando a ilustração de uma família, criação de filhos, não é? Pois isso vai se tornar muito mais importante na segunda metade dessa lição. Nós conhecemos os líderes, mas agora nós queremos examinar líderes bíblicos. Pois os líderes que temos examinado antes não são líderes bíblicos, eles são mandões. Mas nós não vivemos, o cristão da Igreja de Cristo não vive dessa maneira. Líderes são, guias são, mas não como aqueles mandões. Ao contrário, veja, de acordo com a palavra de Deus, como é a diferença entre um líder, como nas igrejas modernas, como nas igrejas desde 666, é o ano, é exatamente o ano quando oficialmente tinham um padre, não é? Então, queremos observar como é um líder servo. Ele não é um líder mandão, ele é um líder servo, ou um líder HP, um líder que ama, ele sabe amar, não é? Como Jordito estava tentando falar, mas eu cortei ele porque eu queria pregar minha sermão e não deixar Jordito pregar. Perdoe, irmão. Você estava exatamente certo. Então, esse líder servo é um outro tipo de líder. Ele atrai as pessoas atrás dele. Eles são atraídos, sabe? Eu fui criado numa fazenda de vaca de leite. E a vaca, você vai atrás, né? Batendo neles, você vai atrás, empurrando as vacas. Mas os cordeiros, não é assim, não é? Você chama, né? Eles reconhecem a voz do seu pastor, aquele que cuida, alimenta, etc. Então, eles
vão atrás, eles seguem, não é? Existem alguns que empurram, forçam, vá, não é? Outros que atraem, não é? Atraem. Bem interessante quando você processa e começa a entender esse princípio fundamental. Alguns empurrem, forcem. Outros, né, chamam, atraem as pessoas. Veja como é um líder servo. Ele, em vez de empurrar, mandar, faça isso, faça aquilo, não é? Ele vai na frente e lidera. A palavra líder não significa, não tem nada a ver com autoridade, embora nas nossas mentes agora tem, por ser usado erradamente tanto, pois líder significa que ele tem pessoas seguindo ele, não é? Para ser um líder bíblico, é natural, é automático que tem pessoas seguindo, não é? Está entendendo o princípio? Tão importante você entender, captar, processar claramente este princípio, pois é fundamental no cristianismo. As pessoas seguem não porque são forçados, eles seguem porque querem seguir, não é? Nós olhamos aquela lei, né? Dá o dízimo, é mandamento, você está roubando Deus, não é? Dessa maneira. E a outra maneira de um líder que lidera com amor. Ele é um servo, ele não manda nada, ele é um exemplo. Ele é um exemplo. E as pessoas ficam vendo a sua vida, a boa reputação. Eles também querem fazer a mesma coisa, não é? Eles reconhecem, esse homem é um homem bom. Ele vive como Deus quer. E eles seguem porque querem seguir. Eu quero lhe perguntar, no fundo, você está seguindo Jesus porque tem que fazer ou será perdido no inferno para sempre? Eu não estou dizendo que isso é mal ou pecado ter essas motivações. Eu estou dizendo que se você não amadureceu para ultrapassar esta fase, você está ainda no meio de amadurecimento. Você ainda tem um passo grande na sua jornada espiritual de tem que fazer para quero fazer. Uau! Quando você começa a perceber e entender esse princípio, as coisas vão mudar no seu coração. As coisas vão mudar porque você naturalmente vai ser atraído para fazer o bem, para servir Jesus. Quando você começa a perceber que você está seguindo Jesus, não somente porque eu serei queimado no inferno para sempre, mas sim porque Ele me ama. Jesus é o líder perfeito. Perfeito. Deu a sua vida. Ele é o servo ideal, perfeito, servo, líder, servo. Líder, corajoso.
Ele vai lá na frente, pessoas vê, eu quero ser assim também. E vão atrás. Não porque são forçados. Sim, alguns precisam de ser forçados. Não há dúvida. Não é? Jesus concorda. Aliás, ele fez uma corda e forçou. Você conhece, né? Mas, na maioria das vezes, ele achou melhor as pessoas serem atraídos quando for levantado na cruz, então verá que eu sou o Senhor. Quando você vê Jesus levantado na cruz, você vai entender. Ele não tinha que fazer. Foi mandado morrer na cruz? Foi sim. Claramente foi. Fez por obrigação? Ou fez por amor a criminosos como eu, você? Ele é o líder ideal. E nós devemos seguir o seu exemplo, não o exemplo das igrejas ao nosso redor. Não exemplo dos mandões em nossa sociedade. Isso é um exemplo péssimo, não é? Na minha opinião, eu creio que é natural pessoas serem atraídas a uma pessoa humilde. E as pessoas se recuam do mandão, do sabe-tudo, não é? Eu sou muito atraído a pessoas humildes, que se humilham. Mas, honestamente, eu estou falando do coração. Eu não suporto as pessoas orgulhosas. E eu não quero estar perto. Eu não gosto de orgulhosos. Aqueles que sabem tudo, aqueles que só sabem condenar, mandar, criticar, punir. Você não é também? Eu quero saber a verdade. Você também não se sente assim? Jesus era um mandão? Ou era um servo, um líder servo? Líder, sem dúvida. Servo, menos dúvida ainda, não é? Observa comigo em Filipenses 1, no contexto de Filipenses 2, que vamos ler, mas Filipenses 1, nos últimos versículos, versículo 27, diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouço no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, unidos, não é? Unidos. Por quê? Como unidos? Firmes em um só Espírito, como uma só alma. Como se fosse uma só pessoa. A igreja toda. Como se fosse uma pessoa toda. Não é? Lutando. Líder, né? Lutando. Juntos. Unidos. Pela fé evangélica. Nós continuamos no contexto, em capítulo 2. Veja. Eu amo tanto. Eu amo tanto essa passagem. É bonito demais. Porque estamos procurando processar aquela diferença entre líderes, mandões, e líderes, servos.
Então, ele continua falando sobre aquela unidade, né? Para ter aquela unidade, o que é necessário? Humildade, como nós veremos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos, né? Eu uma vez preguei um sermão daquele, como é que é? Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Eu fiquei chorando, tentando pregar aquele sermão porque falava muito sobre entranhados afetos, não é? Uau! Se há misericórdia, se misericórdia existe, Paulo diz, por favor, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Está vendo que tudo isso é o pensamento do otimista e recua toda a pessimismo, negativismo. Não tem mais pessimismo, péssimo, pensamentos péssimos, negativismo, negativo, pensamentos negativos. Tira, saia, incha seus pensamentos de exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão no Espírito. Nelson, eu peço desligar seu microfone. Obrigado. Eu fico perdendo o meu pensamento. Se nós estamos com este tipo de pensamento positivo, quando nós estamos tirando as coisas negativas, só deixando em nossas mentes o espaço para pensar nas coisas boas, exortação, consolação de amor, comunhão no Espírito, entranhados afetos, misericórdia, alegria. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, um amando o outro, cada um amando o outro. Ágape, não é? Exatamente a palavra. Sejais unidos de alma. Não é apenas vocês concordam com o que a Bíblia diz, mas concordam no coração, não é? Sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, pensando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa. Nada façais por partidarismo, ao contrário, fazendo divisões. Eu sou deste registro, você é daquele registro. Nada fazendo partidos. Isso é pecado, fazer partidarismo. Somos um, não é? Ensinamos a mesma coisa. Procuramos praticar a mesma coisa, não é? Não fazer nada por partidarismo ou vanglória, se exaltando, se gloriando, mas por humildade, por humildade. Você pode perceber essa chave, essa palavra tão importante, humildade. Por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu não sou superior, eu sou menor. O outro é superior. Uau! Uau! Se nós pudéssemos fazer isso, podemos? Podemos fazer isso?
por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não fica... ágape significa procurar o que é melhor para o outro. Não necessariamente procurar agradar. Geralmente vai ser isso, não é? Mas muitas vezes não vai agradar. Amar ágape não é somente agradar. Procurar o que é melhor, e muitas vezes o que é melhor não é o que queremos, não é mesmo? Mas, então, o que é melhor? Nada fazer por divisão, mas se humilhar. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas cada qual o que é do outro, não é? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mesmo sentimento, mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Agora, novamente, estamos voltando para ver este exemplo nosso, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele, sendo Deus, ele não achou como usurpação ou ser igual a Deus, ou seja, ele não achou que era necessário manter aquele poder, não achou necessário se ser igual a Deus, ele se esvaziou. Ele é nosso exemplo. Ele se esvaziou. Ele é nosso exemplo. Assumindo forma de quê? Assumindo forma de servo. Tornando-se semelhante a homens, como eu e você. Reconhecido em figura humana, não podemos nem mesmo imaginar o quanto ele se humilhou. Não temos capacidade de perceber, processar isso, porque não sabemos como é Deus e como é o lugar onde Deus mora. Mas ele a si mesmo não foi humilhado, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Ele era Deus. Ele é quem deu a lei, escreveu a lei, Senhor do sábado, se tornou obediente, em vez de quem manda, quem obedece. Homem, ser humano. E sendo reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, Filho, vá para morrer numa cruz, por causa daquele criminoso Tim. Ele é pecador. Ele foi mandado ir. E fez. Foi. Pai, se for possível tirar esta morte de mim, mas não a minha vontade, e sim a sua vontade. Ele foi obediente até morte. E por que ele fala morte de uma cruz? Porque morte de uma cruz é morte de um criminoso. Morte de uma pessoa que não merece nada senão vergonha e morte dolorosíssimo. Não sei se essa é uma palavra, mas agora é.
dor e vergonha. Sabe, de acordo com os cientistas modernos, leva uma pessoa 36 a 72 horas para morrer crucificado, não é? Leva muito tempo. É por isso que eles quebraram as pernas das pessoas, para morrerem mais cedo, não é? Porque eles podiam se levantar um pouco para respirar mais uma vez, né? E relaxar. E levantar para respirar mais uma vez, não é? E levava 1 dia e meio a 3 dias para morrer, normalmente. Ele morreu numa cruz. Morreu a morte de um criminoso vergonhoso. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai, nem mesmo para a sua própria glória. Sim, deu a glória ao Pai. Uau! Quando eu crescer, amadurecer, eu vou ser como Jesus. Eu amo Ele tanto, vendo o que Ele sacrificou por mim, um criminoso, mentiroso. Graças a Deus por sua graça. Eu fico tão alegre vendo meu Senhor, como Ele será tratado. Quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será... Ao nome de Jesus Cristo, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Jesus é o Senhor. Uau! Em grego, Senhor é Kurios. Em hebraico, Senhor é Yahweh, Deus Todo-Poderoso. Você sabia? Ele é Senhor de todos. Nós já vimos como é o resultado de ser mandado. O resultado de ser criado como uma criança só por mandamentos, só por correção, só por punição, não é? Nós vemos. Eu fico pensando um pouco, porque eu fico lembrando do Velho Testamento e em comparação ao Novo Testamento. Você já pensou nisso? Leis e mandamentos e mais leis e mandamentos. Deus sempre quis a mesma coisa. Mas no Velho Testamento deu esses mandamentos tão fortes, né? E deu esses mandamentos. Se você me obedecer, eu vou te abençoar, não é? Se você desobedecer, eu vou te castigar, não é? Ou seja, não apenas no porvir, mas nesta vida, no Velho Testamento. Leia Deuteronômio, capítulos 28, 29 e 30, né? Os ais e bênçãos, não é? No Velho Testamento foi assim. Se você me desobedecer, eu vou te castigar.
todo tipo de castigo. Se você me obedecer no Velho Testamento, eu vou te engrandecer, enriquecer, essas coisas todas que muitas pessoas leem fora do seu contexto, não é? Como se fosse do Novo Testamento. Embora no Novo Testamento tem muitas coisas parecidas. Mas nós estamos vendo leis e regras e o resultado de viver sob leis e regras, quando no Novo Testamento parece diferente. Parece tão diferente. No Velho Testamento, se nós fôssemos debaixo do Velho Testamento, eu honestamente mal ia conhecer a graça de Deus ou amor de Deus, embora estava lá, não há dúvida nenhuma, não é? Mas é um pouco raro. Mas a lei, obrigação de obedecer a lei, e eu vou te abençoar, e se você desobedecer, eu vou te castigar, não é? Leia Deuteronômio 28 a 30, você vai ver. E também vai observar que no Novo Testamento não é assim. Nós vemos esses princípios. Sim, sempre haverá imaturos que precisam de mandamento. E uma mão dura. Jesus nos ensinou isso, não é? Quanto aos fariseus, quanto a outros. Mas veja como Jesus mostrou, exemplificou como ser um líder, servo, amoroso, não é? Como é bem diferente. Veja em 1 Timóteo, capítulo 3, 1 a 7, sobre os líderes. Estamos pensando, voltando, né, para essa ideia de ser pai, mãe e criar bem seus filhos, porque isso vai nos ensinar como liderar a igreja, não é? Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, ou seja, o supervisor mais alto, né? Ele não fica embaixo, que ele não consegue ver as ovelhas. Mas ele fica um pouco mais alto, né? Fica de pé, fica subindo, né? Para ver como é a ovelha, não é? Se tem um lobo no meio, não é? Então, fiel é a palavra. Quem aspira ao episcopado, supervisor, alguém que fica de olho. Eu estou olhando nos dicionários e vendo as definições dessa palavra, episcopado. Ele fica de olho, ele fica de vigia, ele investiga, ele inspeciona, ele cuida, não é? Então, é uma excelente obra que ele almeja. É uma excelente obra. Muitas pessoas pensam que é uma excelente, como é que chama? Nível de altura, de supremacia, é um trabalho, não é um nível de autoridade, não é um nível de, não é? Esquece isso, por favor. Se humilha. É uma obra, é um trabalho. Por favor, entenda. Ser supervisor, ser episcopado, bispo, pastor bíblico, não é ser superior. Aí, daqueles que se chamam pastores e não são seguidores
legítimos de Jesus se exaltam. Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, examinaremos a palavra bispo daqui a pouco, que o bispo seja irrepreensível, não é? Esposa de uma só mulher, temperante, como nós estávamos falando antes, né? Pessoas que facilmente ficam irritados, né? Mas ele é temperante, ele controla suas emoções. Sóbrio, não como menino, né? Brincando, mas sóbrio, não agindo como um bêbado, mas um sóbrio, não é? Modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ele, é o trabalho dele, né? Ensinar. É o trabalho dele, não é? É ensinar, não é? Apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas. Ele odeia contendas na igreja. Não avarento, não avarento, por favor. Mas ele governe bem a sua própria casa. Governe bem a sua própria casa. Isso fala sobre a sua esposa, seu relacionamento com sua esposa. Isso fala sobre os seus filhos, as suas filhas, talvez os seus pais morando junto, não é? Ele sabe governar. É? Ele sabe governar a sua própria casa. Como cuidar? Como, então, se ele não sabe governar bem a sua própria casa, como ele vai cuidar? Espere aí. Governar, cuidar. Governar, cuidar. Interessante. Como ele vai cuidar da igreja de Deus, se ele não sabe nem governar, cuidar da sua própria casa? Ele não está qualificado para ser um pastor. Não é qualificado para ser pastor da igreja. Não é. Não pode ser. É necessário, portanto, não é? Que ele governe bem a sua própria casa. Criando os seus filhos sob disciplina. Tem disciplina na sua casa? Claro que tem. Tem que ter. É um pastor? É claro que tem disciplina. Como, com todo respeito, interessante, não é? Na sua casa, com seus filhos, há respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua... Novamente, ele está dizendo, repetindo a mesma coisa, sim. O que significa isso? Que se repete, você deve prestar bem atenção. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja? Não deve ser neófito, ou seja, recém-convertido, para que não suceder que se ensoberbece, fica orgulhoso e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário, novamente, que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, na vergonha e no laço do diabo, não é? Muito bem. Isso é muito interessante, né? Muito... uau! Eu estou aprendendo coisas aqui. Mas, se você observou, ele usa a palavra governar. O que significa isso? Eles têm autoridade? Interessante.
Em Hebreus, capítulo 13 e versículo 7, ele fala, lembrai-vos dos vossos guias. Essa palavra, na realidade, é guias ou líderes, é a palavra líder, ou os que vão antes que os outros. E os outros seguem, eles seguem por respeito, eles veem a vida daquele líder, ele gosta, admira, e ele pensa, quando eu crescer, eu quero ser assim. Quando eu amadurecer, eu quero assim, ser assim como ele. Ele é um bom exemplo. Bom exemplo, não é? Eu quero ser assim como ele. Assim como nós lutamos todos os dias para ser como Jesus. Amém? Então, são guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Sabe, eles são guias. Eles vão na frente, ensinando, pregando, ensinando, pregando, ensinando, pregando, e acaba convertendo algumas pessoas. E acaba batizando essas pessoas, convertendo, batizando. E nós estamos observando, uau, eu quero ser assim também. Então ele diz, considere atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiverem, não é? Imitar. Né? Nós antes vimos, não imiteis o que é mal, como Diótrefes, mas aqui estamos vendo imitar. O episcopado, supervisor, bispo, pastor, ele governa. Ele governa. Ele é um líder. Ele é uma pessoa que vai lá na frente e nós vamos atrás. Não é? Tá quase. Salvador, microfone. Não estamos a ouvir bem. Eu acho que eu já cheguei no fim dessa lição. Eu ainda tenho muito mais, mas eu prefiro deixar para a próxima reunião. Vou viajar amanhã e depois outro dia, 3 viagens, né, para passar férias com a minha família, outra parte da minha família, né, assim. Então, nós vamos passar no dia de Natal com meu sogro. Ele é quem tem 96 anos e eu e minha esposa vamos abrir os nossos presentes junto com meu sogro. Eu amo esse homem tanto. Ele Posso ser é como um servo de Deus, um líder servo. posso ser como Timóteo, irmão. Eu não. Eu posso ser como o jovem Timóteo acompanhando o Paulo. É isso, pode ser assim. Então, eu dou graças a Deus por sua orelha, a sua orelha para ouvir e escutar, e a sua mente para tentar processar o que está ouvindo da palavra de Deus. Eu espero que foi bem edificante. Para mim é muito edificante. A próxima, eu não sei quando vai ser, daqui a 2 semanas, 3 semanas, mais ou menos, quando volto. Mas, uau, eu estou tão ansioso para ensinar aquela parte sobre a motivação e os resultados de como motivar as pessoas. Eles saem como, não é? Vou pedir, Salvador, eu não te conheço. Você está disposto a dirigir a nossa oração para terminar? Pode abrir o seu microfone para orar.
tá bom. Vamos poder orar. Não sei se não, é para fechar ou